Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar início às nossas aulas de conjuntos numéricos. E para que essa aula seja bastante tranquila e de fácil aprendizagem, eu tomei o cuidado em dividir essa aula em duas partes, sendo essa primeira parte com os conceitos e exemplos, de maneira bem calma, bem tranquila, e a segunda parte apenas com os exercícios. Esses exercícios, a ideia é que seja voltado para concursos e também para a prova do Enem. Tá? Então vamos lá. Em relação a conjuntos numéricos, o que vem a ser o conjuntos numéricos? O conjunto numérico é dado ao nome de um conjunto de elementos de números, dentre os quais eles apresentam alguma semelhança, alguma característica em comum. E dentre os conjuntos numéricos nós temos os conjuntos dos números naturais, os conjuntos dos números inteiros, os conjuntos dos números racionais e irracionais e finalizando o conjunto dos números reais. Tá? Então, a partir do próximo tópico, nós vamos estar dando início a cada conceito dos números dos conjuntos numéricos. Vamos lá, pessoal? Bom, conjunto dos números naturais. O que a gente precisa saber sobre o conjunto dos números naturais? Primeiramente, ele é representado por esse nzinho aqui, grafado, e ele vai do zero, 1, 2, 3, até o infinito. Uma característica bem importante que deve ser considerada quando a gente está falando dos números naturais é o subconjunto dos números naturais não nulos. O que isso significa? Significa que toda vez que eu tenho um conjunto dos números naturais não nulos, eu vou ter todos os números naturais, exceto o número zero, o elemento número zero. Então, ele vai começar a partir do número 1, 2, 3, 4, até o infinito. Ou seja, o subconjunto dos números naturais não nulo é o conjunto naturais, com exceção do número zero. Guarda bem essa característica, pois todos os conjuntos que apresentar esse asterisco, ele significa que vai apresentar uma exceção no zero. E o conjunto de números naturais, ele pode ser representado geometricamente por uma reta numerada. Essa reta, a gente adotando um ponto de origem zero, ele corresponde a uma medida unitária e geralmente ela vem para a direita. Então, temos aqui o nosso conjunto representado por 0, 1, 2, 3, representado graficamente. Se fosse um número com asterisco, um número não nulo, seria a partir da origem 1, 2, 3 e por aí em diante. Bom, um conjunto dos números inteiros. Assim como o conjunto dos números naturais, o conjunto dos números inteiros ele também apresenta uma letrinha. Aqui é uma letrinha Z, com esse tracinho aqui. E, numericamente, o conjunto dos números inteiros ele vai do menos infinito até o mais infinito. Uma coisa que nós devemos perceber aqui, antes da gente entrar em subconjuntos, é que o conjunto dos números naturais ele também é pertencente ao conjunto dos números inteiros. Olha ele aqui, ele sai do 0, 1, 2, 3 ao infinito. Então, equivale dizer que o conjunto dos números naturais é um subconjunto dos números inteiros. Mas a gente vai ver esse conceito aqui muito detalhadamente conforme a gente for avançando no conceito de conjuntos numéricos, principalmente nos exercícios. Então segura aí um pouco, tá? Vamos lá. Geometricamente ele é representado pela seta do menos 3, menos 2, menos 1, menos 0. Olha que interessante. Se a gente parar para pensar, tendo o zero como origem, a gente tem o número 3 negativo aqui, e a gente tem o número 3
positivo aqui também. A gente tem o número 2, negativo aqui também, e também o seu correspondente, perdão, o número 2. Quando isso acontece, são ditos que os números são os números opostos, ou seja, quando eles apresentam a soma zero. Se você pega aqui o menos 2 com mais 2 aqui, 0. O menos 3 com mais 3 aqui, 0. O menos 1 com mais 1 aqui, 0. Que também nós vamos abordar bastante quando estiver fazendo os exercícios. O que é interessante aqui, o subconjunto. No subconjunto dos números inteiros, nós temos... Lembra lá atrás, quando eu falei do asterístico? O que era o asterístico? É quando eu tinha um conjunto, no nosso caso, que agora estão falando dos números inteiros, ele vai ser o número inteiro menos o número zero. Ou seja, ele vai vir no menos 3, menos infinito, menos 3, menos 2, menos 1. O zero não vem porque ele é exceto o número zero. E aí vem 1, 2, 3 até o infinito. Conjunto dos números inteiros não negativos. O que vai acontecer? Ele vai ter o sinal do mais e vamos ter o número saindo do zero ao número infinito. Lembra desse número aqui? É o nosso velho amigo número natural. Mas ainda não vamos nos apegar nesse conceito porque a gente vai ver nos exercícios. Os nossos inteiros positivos não nulos. Aqui, ó, o asterístico. Então, ele parte do 1, 2, 3. Aqui em cima a gente tem inteiros não negativos, partindo do zero. E aqui embaixo, sem o zero, com exceção do zero, temos os conjuntos inteiros positivos. Temos os números inteiros não positivos, que ele vem do menos 3, menos 2, menos 1. Poderia vir de menos infinito, até o menos 3, menos 2, menos 1, com o zero no final. E, oportunamente, o número inteiro negativo com exceção do zero. Então, menos 3, menos 2, menos 1. Tá? Bem tranquilo, pessoal. Tá bom? Vamos ver o próximo tópico. O conjunto dos números racionais. Bom, o conjunto dos números racionais, assim como os demais conjuntos numéricos tratados anteriormente, ele também tem sua letra representando. Aqui nos números racionais, a gente está descrevendo ele como conjunto dos quocientes inteiros, ou seja, um numerador pelo denominador, sendo que o denominador é diferente do zero. Então, ele vem do menos infinito até o mais infinito. E entre os números, entre os dois números, ele tem esses quocientes. Entendeu? Uma coisa bacana que a gente deve considerar quando a gente fala do conjunto dos números racionais. O conjunto dos números racionais aborda todos os números naturais, todos os números inteiros, todos os números decimais exatos, todos os números decimais não exatos e os números periódicos. O que vem a ser esses números periódicos? Bom, se eu pegar o número 1 e dividir pelo número 3, nosso exemplo aqui. Como resultado, a gente tem o número 0, 3, 3, 3, 3, 3. Se a gente for reparar, eles vão repetindo, em periódico. Nossa chamada dízima periódica. A diferença dos números racionais para os números irracionais é que os irracionais ele não permite. Mas isso a gente vai ver no próximo tópico, tá? Então, finalizando aqui, os números racionais, os números
que é o coeficiente entre os dois números, que pertence aos números inteiros, o numerador pertence a números inteiros, e o denominador pertence a números inteiros, ao asterístico aqui de não número. Uma coisa a comentar sobre as características dos subconjuntos dos números racionais, né? Em relação aos racionais não nulos, não negativos, positivos, não positivos e negativos, a maneira que eu interpreto ou que eu monto o conjunto, ela é muito parecida com o número inteiro. E como o objetivo dessa aula é de uma maneira bem tranquila, a gente vê os conceitos, eu optei por não repetir novamente, para evitar com que esse assunto fique maçante, até porque na nossa aula de exercícios, nós vamos bater, nós vamos ver muito bem esses conceitos, tá? Então, vamos dar uma olhada no nosso próximo tópico. Bom, os conjuntos dos números irracionais, com a sua letrinha aí, tais quanto os anteriores, ele é representado por apresentar números racionais, tem a sua representação infinita, porém, ele não é periódico, ou seja, ele não se repete depois de decimais, como o caso da nossa dízima periódica vista lá atrás. Então, um exemplo que eu vou ter aqui, a raiz de 5 e o π, tem lá um Euler também, que vem em número, né, os números decimais, todavia aqui ó, ele não se repete. Então, ele pertence aos números reais, todavia ele não pertence aos números racionais. Tá? Em gráfico, né, um diagrama, ele é representado dessa maneira. Por exemplo, a gente tem os números racionais, que eles abordam todos os demais números, assim como os números naturais e os números inteiros. Todavia, ele não pertence, né, os números irracionais, ele não pertence. Bom, o conjunto dos números reais, representado por essa letrinha aqui, nossa letrinha E, é o quê? É a reunião de todos os conjuntos racionais com os racionais. Lembrando que os racionais, ele vai ter os números inteiros e os números naturais e também os números irracionais que pertencem aos números reais, todavia ele não pertence a esse conjunto aqui dos números racionais. Tranquilo, né? Bem facinho, tá? A partir da nossa segunda parte da aula, nós vamos memorizar de uma maneira bem didática esses conceitos de conjuntos numéricos através de exercícios, tá bom? Bom, pessoal, eu espero que com o conceito de conjuntos numéricos, essa primeira parte da nossa aula, ela tenha colaborado com o aumento de conhecimento de vocês, tá? Na nossa segunda parte, a gente vai entrar de uma maneira mais aprofundada nesse conhecimento e vamos brincar com os conceitos através dos exercícios e mostrando para vocês como é tranquilo esse conteúdo, tá? Bom, como o nosso canal é novo, eu desde já agradeço vocês por estar assistindo, por estar colaborando com a gente com esse vídeo. Peço para vocês se inscreverem e ativar o sininho. E também vou pedir para vocês encarecidamente que vocês contribuam lá com o nosso feedback. Fala, pô Alex, pô professor, comenta lá alguma coisa, me dá um assunto, quero que você fale de tal matéria, vamos lá, vamos dar uma animada nisso daí e enriquecer o conhecimento de matemática. Então, um abraço a todos e fica com Deus.